A sua Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu João, no capítulo 8, no versículo 12, tem uma passagem da Bíblia narrada por Jesus, que é muito importante. Quando Jesus vacinou essa palavra, ele praticamente estava dizendo tudo para nós. Praticamente ele estava dizendo exatamente o que ele veio fazer, o que ele era para nós e o que ele é para nós até hoje. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá as luz da vida. Amém? Se nós observarmos, a luz ela é de suma importância em nossas vidas. Às vezes a gente está no trabalho e por algum motivo ou por alguns minutos nós ficamos sem energia elétrica, sem essa luz material, e ela logo causa um transtorno, ela logo causa um prejuízo, né? Quando eu leio a Bíblia Sagrada lá em Gênesis, e quando começa a falar da criação de Deus, ele começa a dizer das suas criações, ali o escritor de Gênesis fala que Deus criou a luz, separou a luz e as trevas, né? E aí muitas pessoas até me analisam qual é essa luz, né? Porque na verdade, quando ele criou a luz, separou a luz e as trevas, ele não estava criando o sol, o dia, a noite, mas ele estava fazendo separação entre a luz cósmica, que mesmo se toda essa luz apagar, vai continuar existindo uma luz, das trevas cósmicas também. Aí depois ele criou os luzeiros, criou o sol, criou a lua como satélite, para refletir a luz do sol na noite, senão ficariam trevas que nem essa luz material nós conseguiríamos suprir a nossa necessidade. Mas quando Jesus Cristo fala aqui, eu sou a luz do mundo, ele não estava se referindo a esplendor, ele não estava se referindo a brilho, a essa luz, ou uma lanterna, como diz o Salmo, né? Que a palavra do Senhor é lanterna, é luz para o nosso caminho, lanterna para o nosso caminho, luz para os nossos pés. Quer dizer, ele não está se referindo a isso, mas ele está indo direto ao âmago, indo direto, contundentemente na nossa vida, dizendo que ele quer penetrar no mais profundo e escuro do nosso ser. Quando ele está dizendo, eu sou a luz do mundo, ele está querendo dizer que, olha, por mais que vocês vivam repleto de candeeiros, de luzeiros, de todo tipo de iluminação, nos candelabros, nos palácios, no maior luxo, mesmo assim vocês vivem em trevas. E eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz a qual vocês precisam. Eu sou a luz a qual vocês necessitam, a qual o homem não conhece, que não existe dentro do seu ser. Então ele diz assim, eu sou a luz do mundo. Porque quando nós estamos tristes, estamos amargurados, estamos decepcionados com alguma coisa, nos encontramos derrotados por alguma fase da nossa vida, se nós olharmos com muita atenção no nosso interior, nós encontramos lá dentro uma escuridão. A pessoa que não tem Jesus, se ela parar para pensar, se ela começar a analisar no interior do seu ser, ele vive em trevas. Porque a pessoa sem Jesus Cristo é o mais miserável de todos, e não há claridão no seu túnel. Mas quando a pessoa encontra Jesus, ela encontra luz para a sua vida. Porque o verso aqui ele diz, né? Quem me segue de modo algum
andará em trevas. Quem tem Jesus, de modo algum, viverá em trevas. E nós sabemos que Ele é, acima de tudo, a coisa mais importante que esse mundo já conhecia. Eu ontem estava em casa conversando com a minha esposa, e a gente falando sobre os demais deuses, que tem muitos. Quando a pessoa se pega um verso da Bíblia que diz só há um Deus, que é Jeová, verdadeiro, poderoso, e faz todas as coisas, é só Ele. Mas se você começar a analisar, quantos tinha no Egito? Quantos deuses tinha no Egito? Quantos deuses tem hoje no mundo? Quantos deuses tem hoje no estado do Acre? Quantos deuses existem para a humanidade nos dias de hoje? Nós não podemos enumerar, nós não podemos classificar, não podemos colocar numa lista, cada um com os seus dotes e responsabilidade. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: nenhum deles tem poder o qual o nosso tem. Por isso que ele diz aqui: quem me segue, de maneira alguma andará em trevas. Então Jesus Cristo aqui, conversando com os seus discípulos, ele mostra contundentemente para nós a realidade do seu ser. E como eu estava falando com minha esposa, nós sentados na sala lá, conversando, e eu disse uma coisa que eu me parei para pensar, porque a minha nora lá de Rondônia fez uma pergunta: seu Haroldo, quem criou Deus? E eu vou dizer uma coisa categórica, com 100% de certeza. Vai ter alguém aqui que vai negar, aqui nesse momento, mas vai negar só da boca para fora. Todos nós já nos fizemos essa pergunta. Mas é uma pergunta que não quer calar, e uma pergunta que não há resposta. E eu falei para ela: a origem de Deus é de si mesmo, porque não há quem possa explicar de onde ele veio. Porque ele chegou para Nicodemo e disse: olha, aquele que é nascido da água, é água, é carne, é ser humano, é normal. Mas quem que é nascido do Espírito, né, age como for do Espírito. E é como o vento, que ele vem, ninguém sabe de onde ele vem, e ele vai, ninguém sabe de onde ele vai. Assim é o nosso Deus: de onde ele vem, para onde ele vai, como ele foi, como ele é, como ele será. Ele é o mesmo. Então, nessa dúvida que os discípulos tinham, a mesma que a minha nora tem, ou tinha, porque eu creio que esclareci, todos nós tínhamos: qual é a origem de Deus? Mas aí eu, conversando com a minha esposa, eu disse: tem uma coisa que eu me maravilho no meu Deus. De todos os deuses que eu conheço, muitos até, e nem todos, por nome, ele resolveu fazer a única coisa da qual o homem continua sempre fazendo. O criador da Coca-Cola faz questão de dizer: foi eu que criei o refrigerante mais antigo do mundo. O criador da energia até hoje coa. E os criadores, os inventores e tudo, eles fazem questão de ser publicados seus nomes, porque isso faz parte do ego humano. Mas Deus disse: não, dessa vez eu vou ter que provar. E ter que provar o meu amor como homem agora. Não vai ser só por milagres, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou viver no meio deles por um tempo. Ele desceu lá no Jardim do Éden. Todos os dias conversava com Adão. Mas até aí tudo bem, porque Adão ainda não era um homem comum. Adão ainda não tinha comido a fruta. Ele ainda não tinha falhado. E alguém até se pergunta: Deus sabia de tudo. Ele sabia que Adão ia falhar, por que ele não fez um homem que não falhasse? Mas a questão é que Deus quer você justamente como você é: falho, limitado, fraco. Porque quando você diz eu estou fraco, aí que Deus começa a se apoderar de você, e aí você se torna forte, porque você depende dele. Ele não quer um homem
levantar. Deus sabia que Adão ia cair. Quando eu fazia teologia em 1994, o pastor do qual aceitei Jesus foi missionário na África, o pastor Francisco Vieira, e já dorme no Senhor. E fizeram uma pergunta lá no curso de teologia, né? Por que Deus não resolveu logo de imediato ali no jardim do Éden aquele pecado de Adão? Eu vou te perdoar e serpente, Satanás não está condenado. Por que Deus não fez isso? E agora nós vemos nessa vida aqui, ou então porque Deus não deixou Adão comer da fruta da vida para não morrer mais, e nós vivemos aqui no mundo a vida inteira, eternamente aqui, pronto, sem morrer. É o pastor Francisco Vieira, usado por Deus, e eu creio, iluminado pelo Espírito Santo, ele disse: graças a Deus que Adão e Eva pecaram, graças a Deus que eles comeram do fruto, porque assim nós agora temos a oportunidade de ter um corpo glorioso, glorificado. Agora nós vamos receber um corpo incorruptível. Nós vamos receber um corpo glorioso, que se ele tivesse perdoado o pecado de Adão e Eva, eles iam continuar no jardim, fazendo menino, vivendo, cuidando de animal, plantando, fazendo todo tipo de coisas. Não iam morrer, mas iam viver a vida inteira, eternamente na terra. Agora não, nós temos uma oportunidade de habitar com o Senhor, com um corpo glorioso, do jeito que ele entrou no cenáculo. Não bateu na porta, não pediu para entrar, ele atravessou as paredes e disse: Pai seja convosco, aleluia. Esse é a luz do mundo, esse é o que diz: quem me segue de maneira nenhuma andará em trevas. O nosso Deus, mas ele viu que o homem ainda não estava satisfeito, então ele disse: eu tenho que descer mais uma vez lá, só que agora eu vou andar no meio deles, eu vou comer com eles, eu vou beber com eles, eu vou sentir as mesmas aflições com eles, eu vou passar pelas mesmas injúrias e calúnias que eles passam, eu vou passar pelos mesmos sofrimentos, e também vou morrer que nem eles morrem, para que eu mesmo possa sentir o que o homem sente. Eu vou agora provar que existe um Deus verdadeiro no meio deles. Eu sou o Deus deles, eu sou o Senhor deles, e vou viver no meio deles, nem que seja por um pequeno espaço de tempo, porque 33 anos para Deus, isso não é nada. Para nós é uma vida, 30 anos, mas para Deus não é nada. E ele veio, habitou no nosso meio, comeu pão, caminhou, se fadigou, teve cansaço, dormiu, foi injuriado, foi defamado, foi comparado com Beelzebub, foi comparado com todo tipo de imundície que chamaram Jesus, dizendo que ele é enganador. Mas eu quero dizer uma coisa, ele disse no final do seu ministério: eu venci o mundo. Ele estava dizendo o quê? Vocês podem, porque eu poderia muito bem lá do céu, nem precisa, Deus para fazer um milagre não precisa levantar a mão. Não foi assim que a mão falou? Eu pensei que ele ia passar a mão em mim, dizer umas palavras, levantar, esticar a mão, dizer umas palavras e tal, invocar seu Deus. Não, precisa dele vir aqui, diz para ele se banhar lá 7 vezes, 7 mergulhos. O nosso Deus, para ele fazer milagre, ele não precisa estar mandando um recado para você, meu irmão. O nosso Deus, para ele fazer milagre, ele não precisa estar se manifestando de uma coisa sobrenatural, para que todos vejam que ele é o Senhor. Não, o nosso Deus não é soberbo, o nosso Deus não é enxerido, o nosso Deus, ele pede licença para entrar, porque ele diz: eu estou à porta e bato, e quem abrir a porta entrarei, cearei com ele comigo, e ele sairá e achará pastagem. Ou seja, o nosso Deus, ele não acha você uma pessoa qualquer, mas ele diz: se você permitir que eu compartilhe com você a minha vida, então eu entro e ceio com você. Aleluia. Esse é o nosso Deus, esse é Jesus. Quando ele diz: eu sou a luz do mundo, ele está querendo dizer: olha, quem faz as coisas nas trevas
nas trevas permanece. Mas quem vem para a luz quer que os homens vejam, quer que permaneça a sua vida clareando. E aí o que ele quer dizer? Ele quer dizer que aquelas pessoas que estavam lá jogando pedra, que estavam criticando e olhando só a parte material, olhando quanto entrava na oferta, quanto entrava no gasofilácio, quem era que dava maior oferta, o Senhor ficou lá só olhando, observando o sorriso dos sacerdotes. E ele começou a observar, e ele começou a ver que as pessoas chegavam lá com o baú, mediam o cajado ali, balançavam muita moeda, muito ouro, e o sorriso era da largura das orelhas. Mas quando chegou uma senhora, uma pobre viúva, necessitada, com apenas 2 moedas, eles nem olharam e nem sorriso dela. Mas Jesus não deixou sair de graça. Jesus não deixou sair de qualquer maneira. Ele disse: olha, eu vos digo que de todos que deram oferta, e até os grandes barcos, tudo foi soberbo. Mas essa pobre viúva, que deu só o que tinha, 2 moedas, ela deu mais do que todos. Porque tem pessoas o seguinte, que é pelo volume que ele é medido, é pelo tamanho da sua obra que ele é medido. Mas só que às vezes a obra é tão grande e não tem valor nenhum. Mas o Senhor disse: olha, 2 moedinhas significava tudo na vida dele. Às vezes aquele povo que andava de um lado para o outro, nas trevas, é como nós pregamos aqui. O pastor prega, presbíteros, eu prego, e outros evangelistas pregam, dizendo que às vezes a pessoa está ansiosa, que às vezes a pessoa está triste, a pessoa está amargurada, e começa a correr atrás de dinheiro para ver se sacia a sua necessidade. Mas ele ganha dinheiro, e ele não consegue saciar a sua necessidade. E ele começa a fazer viagem, e quando termina a viagem, ele olha, não há mais nem um ponto turístico para ele ver. Ele retorna e diz: eu tenho que planejar outra viagem, outra viagem, outra viagem. Aí ele se cansa das viagens, começa a ganhar dinheiro, muito dinheiro. Aí ele começa a fazer concurso, não corta esse emprego, o outro. Quer dizer, ele nunca enche, porque o seu desejo é um buraco do qual não tem fundo, e só será preenchido com Jesus, só será preenchido com Deus. O ser humano, desde o seu nascimento, desde o ventre até o dia que ele morre, a sua vida inteira é pautada por necessidades. Mas quando ele encontra Jesus verdadeiramente na sua vida, não importa se ele mora num palácio, não importa se ele mora num barraquinho caindo nos pedaços, ele é uma pessoa saciada, porque Deus está na sua vida. Muitas pessoas associam felicidade com um bom carro, associam felicidade com um bom emprego. Tudo isso é maravilhoso, tudo isso é muito bom. Não desista dos seus sonhos materiais. Corra atrás de comprar o seu bom carro, a sua boa casa, a sua faculdade, o seu curso, a sua realização. Aí eu estou na empresa, eu quero ser promovido. Eu sou militar, eu quero subir de patente. Eu sou um empregado aqui nessa empresa, cheguei lá de baixo, eu estou na metade da escalada, eu quero chegar no topo. Corra, isso é maravilhoso. Como disse o Billy Graham, as coisas que tem nesse mundo são maravilhosas. E ele disse: eu não quero dizer as coisas vãs, mas o esporte, que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo testificou do esporte, ele disse: é pouco, mas aproveita. Não é só isso. Futebol é bonito, mas contribui pouco para a nossa vida. Contribui. Mas se você, depois de todas essas conquistas, continuar em trevas, continuar triste, continuar dizendo: está um tempo vazio em mim, aí eu te digo uma coisa: falta Jesus na tua vida. Pastor, eu frequento a igreja. Se disser de bem, frequenta a igreja. Você não é a igreja, você não está na igreja. Você tem que fazer parte da igreja, e não é da igreja da membresia, não é da igreja física, não é da sociedade igreja,
mas é da igreja que vai morar no céu, é da igreja que vai ser arrebatada, é da igreja que Jesus vai, aquela igreja que Jesus vai buscar no meio da igreja, porque Jesus tirou a igreja do mundo, trouxe para cá, e agora quando ele vier buscar, ele vai tirar a igreja dentro da igreja, faz parte da igreja, faz, porque não é fácil. Tem pessoas, tem um ditado que diz por aqui, as pessoas estão viajando na batatinha, estão pensando que esse conflito lá em Israel é coisa corriqueira. Comece a estudar os tempos, comece a estudar, comece a analisar o que está acontecendo no mundo, meu irmão, comece a analisar o que está acontecendo no planeta. O planeta está em conflito, o planeta está fervendo. O planeta, se eu vou fazer uma lista rapidinho para você aqui, só para ter uma ideia, a Amazônia é o maior aquífero do mundo, está secando, está secando. O mar morto não é mais morto, já tem vidas se multiplicando no mar morto. Você sabia disso? O mar morto já tem até peixe. O mar morto está se cumprindo. E uma parte do mar morto, para você que não sabe, já está com bem pouquinho sal. Estuda os tempos. Jesus pode voltar hoje, ele pode voltar amanhã. E eu falei numa palavra grotesca e até infantil, falei para eles, eu não acredito nem que nós vamos viver mais 10 anos. Eu não acredito mais 10 anos na igreja, eu não acredito mais 50 anos nesse tempo que nós estamos vivendo mais não. Por quê? Porque as coisas estão acontecendo com clareza e revelação de profecia. Israel foi atacado e agora a Bíblia diz assim, do norte, do sul, de todas as partes chamaria meus filhos. O que é que Israel está fazendo? E está chamando pessoas que moram no Acre para ir servir, pessoas que moram na Argentina para ir servir. O mundo inteiro tem judeu, no mundo inteiro tem judeu. E fazer uma brincadeira aqui, um amigo meu disse, olha, tem judeu no mundo inteiro igual cearense. E realmente, tem judeu no mundo inteiro. E de todas as partes do mundo está saindo soldado. Por quê? Porque nós estamos vendo as coisas se cumprirem. Então não deixe as trevas te consumir. Segue Jesus, ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem anda em mim de maneira nenhuma andará em trevas. Quem me segue de maneira nenhuma terá dúvida. Se você tem dúvida, nesta noite é a noite de você se reconciliar. Se você tem dúvida, esta noite é a noite de você vir à frente e dizer, Senhor, eu ainda não tinha me decidido, mas esta noite eu quero me decidir para ti, porque eu tenho a luz do mundo agora. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Meu filho ontem, nós estávamos, acho que foi ontem no mercado, né? E meu filho falou, porque o pai está parecendo um velho, só vive doente. Espere minha filha, diga para ele, já tenho quase 60, estou com 57. De vez em quando eu estou doente. Qual é o caminho agora? É ficar menino? Não, é cada vez ficar mais velho, é cada vez envelhecer mais. Faz mais de anos e anos que eu não dormia de domingo depois das 8. Hoje eu fiquei até 10h30 da manhã deitado. Por quê? Tonto, fraco. Cheguei aqui muito tonto, fraco. De quê? Me diga, você. Eu só sei dizer que quem tem muita vida aqui é o nenenzinho ali que está ali, que não tem um ano. Mas nós já está indo quase tudo já, o crédito já está acabando. E aí o que é que eu devo fazer na minha vida? O que é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer o seguinte, me apegar cada vez mais com esse Jesus. Porque a qualquer momento, sabe, chega a notícia, fulano de tal morreu. Olha, morreu. De quê? Foi exatamente. É assim. E eu quero me encontrar com Jesus. E eu vi aquela doce e maravilhosa palavra, vinde, bendito de meu Pai. Desfrutar, gozar, aproveitar de tudo aquilo que foi preparado para você. E eu quero te convidar a fazer parte disso. Eu quero dizer para você, olha, Jesus Cristo está de braços abertos. Ele não morreu de mão para cima não, que nem tem uma seita que diz que ele morreu no estaca, grudado no estaca. Não,
de braços abertos, discípulo de acolhimento. Ele olhou de lá de cima do morro para Jerusalém, disse: ô Jerusalém, Jerusalém, tu que maltrata os que são te enviados e apedreja os profetas. Quantas vezes eu desejei te guardar debaixo das asas, debaixo dos meus braços, te proteger debaixo das asas, como faz galinha com seus pintinhos, e tu não quiseste. Ele diz para ti nesta noite: eu quero te guardar debaixo das minhas asas. Guarda a galinha, guarda os seus pintinhos. Ele quer te proteger. Quando eu fui aceitar Jesus, há alguns anos, eu dizia: agora eu não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo. Se brincar, até certas comidas que pensa que não pode comer. Como a tolice da pessoa que está pensando em aceitar Jesus, e o diabo começa a trabalhar no contrário. Ele começa a pensar: não vou poder mais vestir camisa vermelha, que isso não é coisa de Deus, sabe? Ele começa a pensar um monte de besteira. E começa a pensar mesmo, que o diabo começa assim, devagarzinho, até chegar no pesado mesmo. Eu digo: não, eu tenho que aceitar Jesus, sabe por quê? Porque tudo isso aí é efêmero, tudo isso aí é passageiro. Ele é permanente, ele é verdadeiro. E nós devemos deixar as trevas da religiosidade. As trevas da religiosidade, ela tem acabado com as pessoas, ela tem detonado igrejas, ela tem afastado pessoas de ministério, ela tem afastado pessoas de comunhão, ela tem chegado para pessoas que estão em pleno vapor, em plena caminhada ministerial, pregado por causa da religiosidade, por causa das trevas da religiosidade, as trevas do mau testemunho. Isso tem afastado as pessoas de vir para os pés do Senhor, porque pessoas que servem a Deus têm dado um mau testemunho. Isso é trevas. E o Senhor diz: olha, eu sou a luz do mundo. Olha para Jesus. Se você olhar para mim, ao olhar para o pastor, deixa eu dizer uma coisa: se você se espelhar em mim, você não demora muito que você vai cair num abismo, porque eu não tenho nada para te oferecer a respeito de salvação, a não ser o que a palavra fala. Eu só tenho que ser eco, eu só tenho que ser transmissor, porque eu não tenho nada de mim que leve você à salvação. Mas quando eu começo a aplicar essa palavra, quando eu começo a dizer: olha, se você seguir Jesus, Ele é a luz do mundo. Porque Jesus disse: olha, vocês são sal da terra. Vocês são sal da terra. Pedro disse: Senhor, já que para ter parte com o Senhor é preciso só lavar meus pés, então lava eu todinho. Não, vocês já estão lavados completamente pela palavra. Mas isso que eu estou fazendo, vocês vão entender mais tarde. Eu estou lavando só os pés de vocês vão entender mais tarde. Que ele estava servindo que é a humildade de entender e compreender a necessidade de seguir Jesus. Não é fácil. As pessoas têm que entender uma coisa: nós precisamos compreender que o ensinamento de Jesus não era local, não era para aquele tempo, mas era atemporal, era para todos os séculos, era para sempre. E o que ele falou naquele tempo se aplica hoje. O que ele falou naquele tempo vai ecoar para toda a eternidade. Por quê? Porque Ele é o Senhor. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai chegar a Deus e vai conseguir se salvar sem o Senhor. O judeu que não quiser aceitar Jesus, pelo menos ele torça para que a igreja seja arrebatada antes dele morrer. Porque todos que morreram e todos que morrem antes do arrebatamento da igreja não tem salvação. Porque essa palavra aqui diz que ninguém, depois do arrebatamento da igreja, então entra o cumprimento da 70ª semana de Daniel. Aí sim, entra o compromisso de Deus com o judeu. E agora ninguém toca neles. Agora é com Deus. Então a pessoa tem que entender que o dia de aceitar Jesus é hoje. Não procura ninguém para aceitar depois do culto, na secretaria, no caminho. Se você está ouvindo a palavra, aceita hoje, porque você pode não chegar até o fim.
religiosidade, ela não tem uma palavra poderosa na sua vida. E se cumpre a palavra de Deus em Mateus 24:5. A treva da religiosidade, ela leva você a abismo. Porque você começa a entender coisas que não existem. E você acha que o seu entendimento é mais importante do que o que está escrito na palavra. Porque eu já vi alguém dizer para mim: eu não entendo assim, eu acho que não é desse jeito. Se for assim, eu não aceito. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Igual a tia do pastor veio aqui dar o testemunho. Quem era o médico? Quem inspirou o médico? Quem deu sabedoria para o médico? Quem trouxe conhecimento do médico? Eu vi uma pessoa doente uma vez dizendo assim: não vou no médico, não. Por quê? Não, porque o meu médico é Jesus. Aí cai naquela mesma esparrela do barco, né? Não sabia nadar, pediu ajuda do Senhor. Aí veio o barco, ele não quis, veio o tronco, ele não quis, veio o salva-vida, ele não quis, aí disse: Senhor, o Senhor não me salvou, mandei um monte de oportunidade. Você não pegou o barco, você não pegou o tronco, você não segurou na mão o salva-vida. Você queria o quê? Você queria morrer. Você queria morrer. E você foi comprado por um preço altíssimo. O preço que foi pago por você é o preço mais alto que existe. Foi o preço de sangue. E sangue inocente. Sangue justo. Quando foi feita a reunião do céu para mandar, aqui quem irá por nós? Os anjos queriam vir. Mas anjo não tem sangue. Anjo não tem amor. Precisa ter sangue. Precisa ter amor. Anjo só cumpre ordem. Anjos são emissários. E fez Jesus. Deixou toda a sua glória, todo o seu reino, deixou tudo lá e veio passar por tudo que ele passou aqui. E aí a pessoa faz um apelo e a pessoa diz: não, hoje eu não quero não. Como que Jesus fosse um farinha de segunda, uma mercadoria barata, já estivesse com a varinha. Essa noite Jesus está falando no teu coração. Essa noite você ouviu a palavra. Essa noite você pode até dormir sem Jesus, mas vai ecoar na tua vida enquanto você não se decidir. Vai arder no seu coração. Um grande bandido tinha no Brasil famoso chamado Escadinha. Ele um dia recebeu um folheto de uma senhora. Ele disse: não, isso aqui é muito pouco, vou ler em poucos minutos. Ela disse: então pega a Bíblia. Ele disse: essa é boa, porque além de ser fininha, dá boa para fazer bastante cigarro. Ela disse: então tudo bem, faça cigarro com cada folha que você lê. Depois de ler, você pode fazer o cigarro. Você me promete? Ele disse: prometo. Ele pegava a folha, antes de enrolar um cigarro com a folha da Bíblia, ele lia aquela Bíblia. Até que ele rasgou uma parte, e uma parte ficou grudada. E ele não percebeu. E chegou naquela parte que dizia assim: e disse Jesus. E ele não conseguiu ler porque estava rasgado. Ele chegou para a velhinha e disse: ela morava no morro. O que disse Jesus? Ela disse: ele disse: eu sou a luz. Quem me segue jamais andará em trevas e terá a luz da vida. Eu me arrepio todinho porque eu assisti o testemunho dele a 4 metros de distância. Depois que ele morreu, eu não sei se antes ou depois ele estava firme com Jesus, mas eu assisti. Então às vezes as pessoas desprezam a palavra do Senhor por meramente capricho. E o Senhor não aceita capricho humano. Amém? Fique em pé em nome de Jesus.